Oi, pessoal, boa noite aí. Tudo bem? Eu tenho que parar de falar boa noite, né? Porque eu não sei que hora vocês estão vendo os vídeos aí, mas bom dia, boa tarde, boa noite, então. Hoje a gente vai dar continuidade, então, ao projeto, tá? Lembrando que na última aula, então, a gente fez a estrutura da arquitetura aí da nossa aplicação, né? Então, a gente tem que basicamente lembrar a seguinte coisa quando a gente trabalha com a questão de arquitetura em camadas, né? Então, a gente tem que lembrar que as camadas elas têm o objetivo de dividir responsabilidades, tá? E o conceito das camadas é o quê? É a parte da organização e a segurança que a gente quer colocar em uma aplicação. De maneira geral, basicamente, a gente pode conceituar essas duas características, tá? A gente falou um pouquinho disso aí na última aula, tá? Vamos lembrar então aqui que basicamente o que a gente vai ter aqui são três camadas para poder gerenciar a parte de acesso dos níveis que a gente vai ter aqui dos dados que a gente vai manipular, tá? Então a gente tem uma camada de apresentação. E essa camada de apresentação, ela pode ser então qualquer tipo de interface que a gente for criar para o nosso usuário poder interagir com o sistema. Então, nesse caso, a gente vai criar inicialmente a parte de Windows Forms, mas futuramente a gente vai trabalhar também com ASP.NET, né? Então, a gente quer manter essa estrutura aqui também para aplicações que são do tipo, que são aplicações web, né? Então, a gente poder flexibilizar essa questão da interface com o usuário. E o interessante é que as camadas abaixo aqui, ó, então a Data Layer e a Application Layer, itens de apoio, elas vão suportar de acordo, né, independente da quantidade de interface que a gente criar aqui para a nossa aplicação. Então essa videoaula de hoje vai ser para poder falar um pouco sobre o projeto que vai ser utilizado aqui para esse projeto, né, o projeto não, mas a estrutura aí das tabelas, do banco que vai ser utilizado e que vai ser mapeado para desenvolver esse projeto. Eu tinha falado na primeira aula que eu ia dar algumas dicas também de modelagem de banco, levantamento de requisitos. Pessoal, vou deixar isso um pouquinho mais para frente, tá? Eu sei que eu estou pulando alguns passos aí, mas futuramente a gente vai ter essas videoaulas de apoio aí, algumas coisas aí algumas coisas de conteúdos ou temas que são relevantes e que podem contribuir aí quando a gente está trabalhando com projetos de desenvolvimento de aplicações, tá? Então eu não esqueci não, mas mais para frente a gente trabalha um pouco com isso. Eu falei também na primeira videoaula que ia tentar fazer aí videoaulas de 15 minutos, mas acaba que para algumas fica um pouco complicado, tá? Então eu vou tentar fazer em torno de 30 minutos para não ficar tão massivo também a questão do vídeo, né? E não ficar tão chato aí, porque vídeo muito grande aí, às vezes, a não ser que seja um filme, fica meio chato, porque a gente tem que dar uma paradinha de vez em quando também aí, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês o projeto, qual que é o intuito desse projeto aqui, da estrutura dessas tabelas, o que é o objetivo do projeto. E depois eu vou mostrar para vocês outras duas coisas. Primeiro, esse material do diagrama de entidade de relacionamento, do modelo lógico e também do script do banco vão estar disponíveis para vocês no link que vai estar aí na descrição do vídeo. Outra coisa é relacionada à instalação dos programas que eu estou utilizando, né? Então na apostila tem o link para poder fazer o download do Visual Studio, mas eu também vou usar o SQL Server aqui como banco de dados, tá? Outra coisa também que às vezes os alunos perguntam é a questão do Visual poder integrar com outros bancos de dados, né? Por exemplo, o MySQL. Então é possível fazer essa integração sim. A gente vai utilizar o SQL Server porque nas minhas aulas a gente tem esse banco aí já instalado e é o que a gente está utilizando nas aulas, então é só para ficar mais próximo aí ao contexto que a gente tem nas aulas presenciais, tá? Mas depois também a gente pode gravar uma outra videoaula falando sobre essas bibliotecas, integrações com outros bancos de dados. Mas vamos lá para não extrapolar o tempo aí, então. É, a gente vai fazer então um projeto baseado nesse diagrama de entidade de relacionamento aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Vou tentar abrir para vocês. Essa parte de fotos aqui é um pouco lenta para abrir as coisas. Vamos ver se eu consigo abrir aqui com outro. Infelizmente eu não tenho outro programa, então beleza, vai com esse mesmo, deu certo aqui. Então olha só, o que a gente tem nesse sistema aqui é a parte de controle de autenticação, que a gente pode ver aqui na parte superior, tá? E a gente tem também a parte de tramitação da área de negócio, não só a parte de segurança, mas também o propósito do projeto aí. Então basicamente é o seguinte,
A gente vai ter um projeto aqui que ele vai ter a possibilidade de gerenciar os usuários, né? Então a gente tem aqui papel, usuário, papel e usuário, tá? Essas três tabelas aqui, será que no Word, no Paint às vezes fica mais fácil porque eu posso riscar aqui, né? Eu vou dando uma mexida aqui, acho que fica mais fácil de poder segmentar isso aqui. Fica meio na gambiarra aí, mas é o que a gente tem, então a gente trabalha com o que a gente pode aqui. Vamos lá. Então essa parte aqui, ó, é para gerenciar a parte de autenticação e segurança do sistema, tá? Então eu tenho a parte de usuário, de papel e a vinculação de quais papéis aquele usuário tem permissão, né? Então quando a gente fala aí de banco de dados, a gente tem esse conceito de integrar aí a parte de relacionamentos de muitos para muitos, né? Ou N para N aí. Então o usuário ele pode ter vários papéis e um papel pode ter vários usuários. No conceito de normalização, a gente cria essa tabela intermediária aqui, né, que é o usuário-papel. Tá? Além disso, então, a gente tem a parte de negócio. Né? Então, aqui a gente está falando aqui que esse projeto ele vai ser o quê? Para poder controlar as entregas relacionadas a projetos de orientação, que são entregues nos finais de curso, aí, geralmente em cursos de graduação. Tá? Então, ele não atende todo tipo de entrega de TCC, de trabalho de conclusão de curso, e nem é o ideal também para fazer isso. Aqui é só um exemplo fictício de um sistema para controlar entregas de trabalho aí, de conclusão de curso. Tá? Então não quer dizer que isso aqui foi embasado em um sistema real ou que determinado cliente contactou para poder desenvolver isso. Não, isso aqui foi levantado aí entre alguns professores da instituição e eu para a gente poder trabalhar em outras disciplinas, inclusive como banco de dados. Tá? Então basicamente o que a gente tem aqui, a gente tem uma pessoa, tá? A pessoa está vinculada ao usuário, né? Então o usuário aqui no caso, a gente vai ter que fazer a seleção da pessoa na hora de criar o usuário, enfim, a gente pode pensar em diferentes maneiras de poder gerenciar isso aqui. Uma pessoa ela pode ser um aluno ou um professor. Tá? O professor ele pode ter várias orientações. Tá? Então, e aquela orientação também, para cada orientação registrada, ele tem um tipo de orientação. Então, ele pode ser um orientador, ele pode ser um co-orientador. Tá? Então, o tipo de orientação vai caracterizar aquele professor naquela orientação feita. O que é o conceito de orientação, então? A orientação é um projeto relacionado a um aluno, que eu tenho a orientação aqui, né? E então eu estou vinculando o projeto, através do projeto eu sei qual aluno que está cadastrando aquele projeto, lembrando que o projeto é de um aluno só, e o aluno pode ter apenas um projeto também. Aqui eu vou ter o tipo de orientação, o projeto e o professor que está participando daquele projeto. Então aqui eu vou ter quando ele foi cadastrado, a orientação foi cadastrada, que tipo de orientação aquele professor tem. Tá? Então eu posso ter vários professores, posso ter um orientador e um co-orientador, por exemplo. E o projeto que está vinculado aqui. Aqui a gente já tem um problema, né, de banco aí, que o tipo de orientação está char. Né? Aqui ele tem que ser do tipo inteiro, senão, como é chave primária, né, a gente sabe aí que algumas boas práticas é trabalhar, por exemplo, com valores inteiros, pela questão da indexação e alguns outros problemas futuros que podem acontecer. Tá? Então, otimização de banco, enfim. O projeto ele pode ter várias entregas, tá? E a entrega está vinculada a uma etapa. O que é essa etapa? A etapa aqui se é a etapa, por exemplo, do pré-projeto, da parte de desenvolvimento, da etapa final, enfim. E para cada etapa cadastrada é estipulada uma nota mínima, ou seja, a nota que se espera que o aluno tenha para poder passar para a próxima etapa. Então, uma etapa, a nota de uma etapa determina se ele vai passar de uma etapa para outra. Tá? E para cada entrega que está relacionada a um projeto, a gente tem então a nota. Tá? Então a nota aqui é a nota que aquele projeto daquele aluno teve em relação a uma etapa que foi entregue. Então o aluno A, na entrega 1, vamos supor que é do pré-projeto, a nota mínima vamos supor que é 30 e a nota do aluno foi 20. Tá? Então aqui a gente vai ter o valor da nota do aluno e aqui a gente tem a nota mínima que ele espera que ele tenha aí para poder passar para a próxima etapa. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, o aluno não passaria para a próxima etapa. Além disso, a gente tem também a situação do projeto. Isso aqui é mais para poder fazer uma questão histórica aí de alteração do projeto ao longo do desenvolvimento dele. Tá? Então, um projeto ele pode ter várias situações.
né? E a gente sempre vai considerar a última alteração realizada, controlada pela data, para poder saber que situação atual daquele projeto. Então, se a gente ordenar isso aqui de maneira decrescente, a gente tem a data mais recente e a situação mais recente daquele projeto. E aqui uma tabela descritiva para controlar os tipos de situação. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia do projeto, do que a gente vai fazer aqui na nossa videoaula. Tá? Então, esse é um pedaço que eu queria falar com vocês. A próxima parte, então, é falar do script. Eu vou aproveitar e vou até dar uma verificada aqui se aquela tabela lá qual que era mesmo? Tipo orientação, se ela está criando como chave primária. Tipo orientação. Aqui ela já está como tipo inteiro. Então o script já está atualizado para vocês aí, tá? Outra coisa também falar que a tabela usuário papel, aqui ó, tem a data de registro também. Então o dela está um pouquinho desatualizado, tá? Então aqui foi adicionado um campo data e aqui já foi alterada a situação do tipo para inteiro aí, tá? Então não vai ter problema nenhum aí em relação ao script do banco, tá? Depois eu posso até atualizar esse arquivo aqui e mandar para vocês essa foto atualizada também. Vamos lá então. O banco de dados que vai ser utilizado aqui é o SQL Server, tá? Então, esse banco que a gente vai trabalhar aqui na nossa videoaula, tá? Eu vou trabalhar aqui com um banco chamado Projeto Orientação, tá? Então, esse banco, eu já tenho ele criado aqui no meu banco de dados, no meu SQL, no meu SGBD, tá? Então, só para poder exemplificar, eu vou criar aqui para vocês rapidamente como é feita a criação do banco de dados, mas esse não é o intuito da videoaula, tá? Então, como eu falei, depois a gente pode criar um outro. Eu vou criar aqui então um novo banco de dados e vou dar um nome qualquer, tá? Vou chamar aqui de, sei lá, banco YouTube. Depois eu vou excluir esse banco de dados aqui, é só para poder exemplificar, tá? Lembrando que tanto o Visual Studio quanto o SQL Server tem versões gratuitas para instalação e download, tá? Então, não precisam se preocupar aí que vai ter que pagar para poder utilizar essas ferramentas, não, que tem versões gratuitas hoje. O link que eu vou colocar já é o link para poder fazer esse download gratuito aí das versões gratuitas. Vamos lá então. Então eu já tenho o banco de dados aqui. Eu também já tenho o script do banco. O que eu vou fazer então? Vou arrastar ele aqui para o meu SQL Server. Vou soltar ele aqui. E aqui eu já tenho a estrutura do banco de dados, tá? Tenha um cuidado sempre na hora de executar o script, que ele está sempre relacionado a um banco de dados aqui, ó. Então você pode definir esse banco de dados aqui, mudando aqui a parte do conceito de qual banco você quer utilizar, ou aqui acima do script, você pode definir qual banco você quer utilizar também. Então, por exemplo, use banco YouTube. Posso dar um Go aqui. O que isso aqui vai fazer? Basicamente, ele vai definir qual banco a gente quer utilizar aqui em cima. Ó. Se vamos pegar aqui, por exemplo, Projeto Orientação, que é um outro banco que eu tenho, se eu executar, percebam que ele muda aqui em cima também. Então, é só para mudar qual banco a gente vai manipular para executar os scripts abaixo. É interessante lembrar também que o SQL Server ele é uma linguagem declarativa. O que isso quer dizer? Ele executa os comandos sempre de cima para baixo. Tá? Então, a gente vai começar aqui a execução no banco de dados e ele vai executar isso sequencialmente até chegar ao final da execução do script. Tá? Então, para poder executar, eu posso pressionar esse botão executar ou pressionar a tecla F5. Qualquer um dos dois aí vai dar certo. Então, olha só, comando concluído com êxito. Se eu verificar aqui ó, as minhas tabelas, todas as tabelas já estão criadas. Okay? Então, aqui é só para exemplificar a criação do banco de dados. Eu vou excluir ele aqui, porque a gente utilizou ele só como exemplo. Tá? Então, já vou fazer a exclusão dele. Vou fechar as conexões. Aqui provavelmente vai ter conexão só. Acho que nenhuma conexão, na verdade. A gente está só manipulando a parte de definição de dados e manipulação. Não vai ter nenhum problema. Eu vou utilizar esse banco aqui, ó, que é Projeto Orientação, que tem exatamente o mesmo banco de dados. Tá? Vamos trabalhar então com o mapeamento desse banco de dados aqui na nossa aplicação. Vou voltar então para o projeto e olha só. Dentro dessa camada Data Layer, a gente vai ter todas as responsabilidades, ou todos os arquivos relacionados à manipulação no nível mais baixo do nosso banco de dados e da nossa aplicação. Então, se a gente fosse fazer um desenho bonito aqui no Paint para poder representar como a nossa arquitetura funciona, é basicamente dessa maneira aqui. Ó. Deixa eu dar uma expandida aqui.
Vou fazer um desenho livre aqui para poder... eu acho que eu tenho o Jude aqui. O Jude ele pode me ajudar aqui a... não, não tenho. Não tenho. Visual Paradigma. Tem o Visual Paradigma aqui. Eu vou... Não sei se vai demorar um pouquinho para abrir ele aí, mas eu vou mostrar basicamente a arquitetura que a gente tem aqui baseado nessa ferramenta, tá? Para ficar mais legível também o desenho para vocês, senão fica complicado, né? Então, basicamente, a ideia que eu vou mostrar para vocês aqui é a representação da arquitetura, de como que a gente vai trabalhar, tá? Guardar aí só a ferramenta poder inicializar. Lembrando que tem a versão community para essa ferramenta também, tá? Então, se quiser utilizar ela aí, pode ser utilizada também. Deixa eu ver aqui se tem... Esse aqui é coisa do mestrado. Deixa eu ver se tem aqui, então, um modelo que a gente pode representar aqui. Deixa eu vir aqui em diagramas. Overview. XML. Beleza. Vamos usar esse diagrama de pacote aqui para poder representar basicamente nossa arquitetura, tá? Então, o que a gente tem aqui? Aqui eu não vou ter o usuário, né? Bom, mas vamos lá. Eu vou ter aqui então a parte que é a nossa camada 1, que é a Presentation Layer. Vou ter aqui a nossa camada Data. Vou arrumar aqui. Camada 2, que é a Data Layer, né? Data Layer. Se a ordem estiver diferente, não precisa se preocupar, não. Camada 3, que é a Application Layer. E a outra camada, que são os documentos de apoio. Bom, como que funciona então a relação aqui essas camadas que a gente tem na nossa aplicação, tá? Então, olha só, aqui a gente tem basicamente isso aqui, ó. Eu não sei muito bem a notação desse diagrama de pacote, mas vamos lá. Se ele representar aqui, então, a dependência entre os blocos, seria mais ou menos isso aqui, ó. Opa. Isso mesmo. Application. Vou só mudar um nome aqui. Tá? Eu vou pensar que isso aqui, então, é a estrutura da minha aplicação. Quanto mais abaixo eu tiver, por exemplo, a Data Layer, mais próximo ao banco de dados. Tá? Então, eu vou arrumar uma nota aqui, falando que aqui, ó, posso criar até um outro pacote aqui. Eu vou utilizar essa notação de pacote para representar, mas ele poderia ser, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui. Não tem, mas enfim. Vou arrumar aqui que é o nosso banco de dados. Então, a relação que a gente tem é basicamente essa aqui, ó. O usuário... Vamos colocar aqui. Não tenho, né? Ok. O usuário, então, ele vai acessar a Presentation Layer. Através da Presentation Layer, o usuário. Através da Presentation Layer, então, ele vai poder fazer a comunicação com a aplicação. Depois disso, a gente tem a camada da Application. Aqui a gente tem o que? A parte da lógica da nossa aplicação. Tá? Então, aqui vão estar os nossos métodos, as regras, as validações, tudo vai estar aqui na Application Layer. A Data Layer vai ser aquela camada onde a gente vai ter o acesso mais próximo ao banco de dados. Tá? Então, a camada mais interna que a gente tem é o banco de dados e a mais externa é a Presentation Layer. Tá? Então, a gente define esses níveis hierárquicos para falar quem pode acessar o quê.
né? Não é interessante eu ter essa permissão, essa possibilidade direta ao banco de dados através da camada de apresentação, né? Porque isso aqui, vamos dizer que é uma interface pública para a nossa aplicação. Isso não é interessante, tá? Então, para poder garantir a integridade, a segurança não só da aplicação, mas também dos dados que vão ser manipulados pela aplicação, é interessante a gente trabalhar com esse conceito hierárquico, que nada mais é do que programação em camadas, tá? Então, basicamente, essa aqui é a visualização que a gente tem aí da nossa arquitetura, ok? Isso é só para dar uma visão geral, não vou nem salvar isso aqui, porque às vezes eu estou usando a notação errada aí, a galera vai achar ruim, mas enfim. Vamos lá. Então, é nessa camada aqui que eu vou ter o quê? O acesso mais próximo ao meu banco. Então, é aqui que a gente vai trabalhar com uma ferramenta também, um item interessante, que é o Entity Framework. A gente vai utilizar o mapeamento objeto relacional do Entity Framework para manipular as nossas classes e os nossos objetos, ok? Então, como a gente faz para adicionar ele? Eu vou vir aqui em Data Layer, ó, clicar aqui em cima, add New Item, ou New Item. Opa, desculpa, não é aqui não, desculpa. É aqui, ó, projeto orientação.data, tá? Add New Item. Vamos selecionar a opção Data, e o que a gente vai selecionar aqui, ó, Entity Framework 6x Data Context Generator. O 6x aí é as versões 6, pontual, qualquer outra coisa que tiver aí de conexão com o banco, tá? Então o nome que a gente vai dar aqui é de projeto orientação. Vou referenciar o mesmo nome do banco de dados que tem aqui no SQL Server. Ah, precisa ser o mesmo nome? Não. Aqui é só para manter um padrão aí de nomenclatura, tá? Projeto orientação, vamos clicar aqui então em adicionar. O que a gente vai fazer aqui agora então, depois de fazer essa seleção, é basicamente comunicar a nossa aplicação com o nosso banco de dados aqui agora, passando algumas informações aí de conexão, qual banco a gente vai acessar, quais informações a gente vai coletar na hora de trabalhar com banco de dados, enfim, né? A gente vai gerenciar aqui agora através dessa aplicação. Bom, acho que enquanto eu gravo e executo, demora um pouco mais para poder executar aí as coisas, então acaba que fica mais lentinho na hora de rodar. O que deu aqui? Bom, que estranho. Vamos fazer novamente então, né? Excluir aqui. Deixa eu excluir aqui. Deixa eu excluir essa classe, a gente vai precisar dela também. Vamos adicionar novamente add new item. Ah, sim, aqui é Data Context Generator. Então eu vou selecionar aqui, ó, ADO.NET Entity Data Model. Vou escolher essa primeira opção aqui em Data, tá? Então selecione aqui, ó, ADO Entity Data Model. Projeto orientação. ADD. Agora sim. Vamos escolher aqui então, baseado num banco de dados, tá? Então a gente vai escolher essa opção. A gente tem o Code First, por exemplo, para poder gerar as classes de mapeamento dos objetos e já integrar com a aplicação. Tem diversas maneiras que a gente pode trabalhar com manipulação de dados e com banco de dados. A gente vai utilizar o Entity Framework aqui também, tá? Então, Entity Framework Design from Database, vou clicar em próximo. Ele vai pedir para a gente selecionar uma conexão. Eu não tenho conexão definida ou pré-determinada, então vou em New Connection. Vou criar uma nova conexão. O nome da minha instância aqui de banco é jcorreia, -pc. A conexão que eu vou utilizar aqui, você pode utilizar duas, tá? Você pode usar a autenticação do Windows, que automaticamente ele já conecta com a permissão do seu usuário do Windows, ou você pode usar a autenticação do SQL Server, tá? Tanto faz o que você quiser utilizar aí para a aplicação. O que eu falo com os meus alunos é o seguinte: nunca é interessante você trabalhar com a autenticação do Windows, a não ser que você consiga gerenciar as permissões para bancos diferentes, tá? Então, se você tem um banco de dados com várias aplicações e com vários bancos, um sistema gerenciador de banco de dados ou um banco de dados com várias instâncias de banco, o ideal é que você crie uma
um usuário e senha para cada banco de dados, porque você pode gerenciar os níveis de acesso, as permissões que cada usuário pode fazer em cada banco, tá? Então, eu vou utilizar aqui o meu usuário e senha padrão, que é usuário SA, tá? E vou selecionar aqui agora qual banco de dados eu vou conectar, tá? Você vai carregar aqui, então, os bancos de dados. Bom, parece que ele deu um erro de conexão aqui, provavelmente com o usuário SA. Vamos tentar ver o que pode ser. Deu certo. Vamos abrir aqui a ferramenta de configuração do SQL Server para ver se a gente identifica o que pode ser. Bom, provavelmente é porque o SQL Browser está parado aqui, né? Vamos ver se é isso. Que pode estar dando problema aqui. Que nem a autenticação do Windows não deu certo. Ah, desculpa, tô colocando o nome errado, tá? Desculpa. É J Correia. Cabeça, hein? J Correia é o nome lá no meu trabalho. Então, selecionei aqui J Correia, olha só, ele traz aqui todos os bancos de dados que estão nesse banco aí. Vou selecionar então o projeto orientação aqui, tá? E vou clicar em OK. O que a gente vai fazer aqui agora é o quê? Criar uma nova conexão para acessar esse banco de dados. Aqui eu sempre seleciono para poder colocar conexão com Systive Data aqui, tá? Então pode deixar a opção Yes aqui. Vou clicar em próximo. Ele vai pedir para a gente selecionar agora aqui o que a gente quer mapear desse banco nosso. Então, eu vou selecionar aqui todas as tabelas, tá? Que a gente já fez a criação no banco de dados aí. O nome do nosso namespace vai ser projeto orientação.model. Vou clicar em Finish. Então, o que a gente vai criar aqui agora é um novo arquivo que vai fazer a referência com o nosso banco de dados, projeto orientação, tá? Então, o que ele está criando aqui agora, então, é justamente esse arquivo que faz o mapeamento, que a gente chama de mapeamento objeto relacional aí com o banco de dados, né? A aplicação tem a possibilidade de visualizar o nosso banco de dados aí, que foi criado, tá? Então, olha só, ele cria aqui para a gente um diagrama de mapeamento, que é bem semelhante, né, uma visão um pouco diferente aí, daquela imagem que eu mostrei para vocês aqui agora, que é o DER do nosso banco de dados. Então, com as relações, com as multiplicidades, né? Aqui no Visual Studio eu também tenho, ó, a relação, a multiplicidade que eu posso ter. A notação é diferente, mas a ideia é basicamente a mesma, tá? Então, aqui agora a gente tem o EDMX aí, que é o mapeamento do nosso banco, projeto orientação, ok? Deixa eu só aguardar salvar aqui. Fechando essas outras informações aqui. Então, olha só. Aqui agora na nossa camada data, eu tenho o projeto orientação e tenho esse app.config. O app.config
Percebam que ele tem aqui a string de conexão com o nosso banco de dados, ó, definindo qual a instância do banco e qual banco de dados a gente está conectando. E, além disso, qual usuário e senha para conectar com aquele banco. Então, se vocês forem trabalhar aí com um banco de dados, precisar alterar a senha ou usuário, sempre verifiquem essa questão da conexão. Você pode criar uma outra conexão, não tem problema, tá? Desde que isso aqui esteja coerente com a instância do banco da sua máquina ou da máquina que você está conectando, ok? Então, tomar muito cuidado em relação a essas propriedades de conexão com o banco, que às vezes dá muito problema aí de conexão e às vezes é só fazer essa determinação aí, essa configuração de onde você quer acessar, ok? Então, pessoal, basicamente essa videoaula aí era esse conceito aí de mapeamento objeto relacional, e falar um pouquinho sobre o projeto, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre os repositórios genéricos, tá? Também vão ser mantidos aqui na camada 2, que é a camada de dados, ok? Então um abraço e até a próxima.